Começando mais um Pode Conscientizar. As gravações estão sendo feitas no estúdio Pod House, em parceria com a E-Commercast, e aqui no Espaço Sunway. Vamos começar hoje o papo com a Tami. Ela é portadora também de insuficiência êxito-cervical, que vocês já conhecem por aqui. E se apresente, Tami. Seja bem-vinda ao podcast. Sua apresentação, por favor. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, passando esse conhecimento para frente, né, dessa grande questão. Então, eu sou a Tamires, tenho 28, quase 29 anos, daqui a algumas semanas, e sou do interior de São Paulo, Piracicaba. E tenho IC. Então, a Tamires ela é portadora da insuficiência êxito-cervical, como todos já sabem. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e como foi a experiência dela, né, com a insuficiência êxito-cervical, como que ela descobriu, como ela passou esse período, como ela superou, se é que se supera, né? E é isso, Tami, pode começar a sua história. Bom, então, eu descobri que eu estava grávida em janeiro do ano passado, né, de 2024. Uma gravidez não planejada, mas bem recebida. Comecei já o acompanhamento, eu descobri muito cedo, descobri com 1, 2 semanas. Então, eu comecei já o acompanhamento, né? Eu não sabia de nada, como toda mãe. Você já tinha vontade de ser mãe? Então, não, eu não tinha despertado ainda, sabe? Para esse lado, eu estava focada em outras questões profissionais e tal. Mas eu sabia que eu queria, né? Em algum momento. Em algum momento da vida. Isso. E daí, como toda mãe de primeira viagem, eu não sabia de absolutamente nada, assim, né, de exame e tudo mais, e comecei já a fazer logo de início o pré-natal. As médicas que eu queria que me acompanhassem, as médicas do convênio, todas, ninguém tinha horário, então eu optei por pagar particular. Então, esse já é um ponto, né, que Sim. eu optei por pagar particular justamente para ter esse acompanhamento mais de perto, porque eu tinha muitas dúvidas e tudo mais. Você, descobri que tô grávida, vou pagar um convênio. Não, eu já tinha o convênio. Você já tinha. Tá. Só que por quem eu queria ser atendida, não tinha mais horário. E os outros eu não queria, porque eu não compactuava as ideias e tudo mais. Então, eu optei por, mesmo tendo convênio, pagar a parte. Pagar particular. Sim, pagar particular. Isso. Para ter esse acompanhamento mesmo mais de perto. E com uma pessoa que você confia. Exatamente. Isso melhor. Exatamente. E daí, logo eu comecei e nunca deu nenhum tipo de problema, nenhum dos meus exames. A medição do colo sempre foi feita, sempre estava completamente dentro dos parâmetros, tudo. Mas você descobriu a gravidez só para mim pegar no que você tinha me falado no WhatsApp. Com quantos anos que você tinha? Eu tinha 27 anos. E daí comecei essa questão dos exames, estava tudo correto. Estava uma gravidez completamente normal, sem intercorrência nenhuma, inclusive no meu colo. Completamente normal. Sim. Apesar de eu ter tido 2 sangramentos, bem tranquilos, assim, aquele só de sujar o papel. Sim. Que minha médica me tranquilizou, falou que era comum, não era nada para eu me preocupar, de fato. Aparentemente, algumas gestações têm um sangramento ou outro. E foi bem no comecinho. Então, às vezes, era até meu útero, às vezes, né, tentando entender o que estava acontecendo, mudando de tamanho, enfim. Sim. Usei o progesterona um pouquinho, aí quando parou de sair, de ter o sangramento, eu parei. Sim. Mas foi só isso. De intercorrência, assim, pra você se alarmar, é só o sangramento. Exatamente, só isso. Aí, o único ponto que realmente me preocupou foi quando eu comecei a chegar a partir das 20 semanas de gestação, que eu comecei a ter alguns incômodos na barriga. Então, eu sentia algumas dorzinhas. E eu pesquisava sempre com o Dr. Google. Sim. E parecia normal. Né, claro, não era recorrente. Então, quando eu pesquisava, parecia, pode ter, porque o bebê está crescendo, não sei o quê. E depois eu fui descobrir que pode ser uma dos sintomas, digamos assim. Aí você é assintomática, sim, mas tem alguns sinais que ela pode dar, o nosso corpo pode ir dando.
E esse provavelmente era um. Então, eu sentia dor ao sair, ao levantar e ao sentar. Sim. Até porque tem mulheres que não sentem absolutamente Nada. nada. Exatamente. É meio silenciosa. Né? Esse é o grande problema, né? Sim. E até o que eu comentei com você, que eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu amo medicina, corpo humano, sempre gostei muito. E parto, em específico, eu sempre gostei muito. Eu sempre assisti vários partos online, mas sempre assisti vários relatos de parto, diversos. Sabia de trombofilia, sabia de pré-eclâmpsia, mas isso eu nunca tinha ouvido falar. E é engraçado porque por anos eu me culpei por não ser curiosa igual você e não descobrir logo. Não adianta. Não adiantou. Porque eu sempre sou e nunca tinha ouvido falar. Sim. Sabe? Então, não tem o que ser feito nesse ponto, assim. Aí você não encontrou nada no Google? E continuei. Continuei normalmente até no dia do meu exame de segundo morfológico. Que por um acaso do destino foi no hospital. Que foi uma sorte ter sido no hospital. E daí, durante esse exame, tava lá fazendo, tava tudo certo, a médica ficou quieta. Aí, quem é mãe, né, já começa a palpitar o coração, né, no silêncio ali. E ela falou, vou ter que medir seu colo, porque eu acho que você tá dilatando. Nossa. E daí eu falei, ok, nessa. E o meu marido sempre me acompanhava em todos os exames. Neste ele não estava. Nossa. Porque ele tava com trabalho para fazer, com demanda. Então, ela mediu e viu que eu tava com quase 2 centímetros de dilatação. 2 centímetros é muita coisa. Muita coisa. E aí você tava no orifício interno com dilatação, não no orifício externo. Não, por fora. Por fora mesmo. Por fora. A bolsa tava protusa. Oi, botei a mão. Entendi. Já tava... Exatamente. O canal já tava comprometido. Exatamente. E daí ela falou isso pra mim, eu não sabia exatamente o que isso significava, eu sabia que não era bom. Mas eu não sabia exatamente o que isso significava. Assim, beleza, a gente pode reverter, o que eu tenho que fazer. E daí ela pegou e falou assim, olha, eu não vou nem falar pra você ligar pra sua médica, ir pra casa ligar pra sua médica, marcar uma consulta de urgência, porque você não pode, o mínimo que você pudesse mexer é melhor. Nossa. Isso você tava no hospital mesmo? Sim. Já que você já ficou? Sim. Aí ela falou, vou te internar. Poxa vida. E daí, aí eu fui no médico do plantão e foi aí que ele me falou pela primeira vez sobre a incompetência. Que daí ele falou, existe uma coisa que se chama incompetência estimocervical, que a gente faz uma cerclagem. Ele não falou, você tem isso. Ele falou que existe e que existe o procedimento da cerclagem. Mas, do jeito que tá, seu colo tá um papel, sua bolsa tá protusa, eu acho que a gente não consegue fazer cerclagem, mas vamos ter que te internar. Nossa. E isso você sozinha? Sozinha. Aí eles até me botaram na cadeira de roda pra ir até o plantão, não podia andar, nada. Aí eu liguei pro meu marido, falei pra ele, faz uma mala pra mim, liga pra minha mãe e avisa que eu vou ter que ficar aqui. Porque até então eu ainda não entendia a gravidade. Você tava de 20 semanas? 22, certinho. 22 certinho. Eu tava naquele dia fazendo 22. Sim. Que era uma sexta-feira. Sim. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que na semana anterior, durante a semana toda, eu senti várias contrações. De treinamento. Muitas contrações. Mas doía? Não. Sem dor. Sem dor nenhuma, mas a barriga ficava completamente rígida. E soltava, rígida e soltava. Mas você também achou normal? Sim, porque daí eu pesquisei e vi que a partir das, E o pai Google falou pra você que é normal, fica tranquilo. 20 e tantas semanas, começava as contrações de treinamento. Sim, de Heimlich. Daí mas não tinha risco, não correria risco nenhum. Exatamente. E aí o seu período no hospital? Acabou que foi curto, eu me internei numa sexta-feira e eu fiquei 3 dias lá. No total foram só 3 dias? 3 dias só. Eu sabia que cada dia lá seria uma vitória pra bebê, né? A gente conta, né? Semana por semana. Dia. Exatamente. A médica me deixou sob repouso absoluto. Eu não podia levantar da maca para nada. As enfermeiras me davam banho na maca. Eu usava... Como chama aquele... Comadre. A comadre. Usava a comadre. Também usei comadre muito tempo.
eu não podia fazer nada. E eu ficava com as pernas pra cima, né? Sim, pra não... o ângulo de 45 graus. Exatamente. Eu comi muito coisa pro intestino funcionar bem, pra não precisar fazer força. Enfim, tudo que podia fazer eu fiz. Esse tempo que você ficou no hospital, eles também te receitaram progesterona? Não, eles falaram pra mim que eu perguntei, porque nesse ponto eu já tinha pesquisado tudo, todo quanto é artigo, todo quanto é artigo no Google acadêmico, enfim. E pedi pra eles, né, progesterona, pedi a injeção que matura os órgãos do bebê, o pulmão, e também o inibidor de parto. Que tem também o nome lá. Eu tomei o Inibina, só que era comprimido e em casa, né? Então. E eu pedi essas 3 coisas. A progesterona não podiam me dar, porque teria que ser intravaginal. E minha bolsa estava protusa, eles falaram que podia ter infecção, não. Sim. Você não teve nenhuma infecção nesse tempo? Não. Não que eu saiba, não diagnosticada, mas acredito que não, porque não teve sintoma. Geralmente bolsa protusa é muito mais fácil de pegar infecção. Sim. A generalizada, no caso. A minha, eu peguei a generalizada com bolsa protusa e eu quase fui. E aí, ou era eu ou era ela, né? Então eles optaram por nascer logo e... Entendi. Eu não sei se a minha bolsa ficou protusa logo naquele dia e daí logo me internei e não deu tempo de acontecer alguma coisa, né? Mas não peguei nada, eu fazia exame de sangue todos os dias, quase. E nunca apontou nada. Então, a progesterona eles não deixaram. E os outros 2, o do pulmão e o inibidor de parto, eles falaram que só poderia a partir de X semanas, que eu ainda não estava. Semanas. Parece que ou é 24 ou é 25 semanas. Eu achei um absurdo. 2 horas, eu acho. Eu achei, assim, um absurdo. Eu entendo. Pra ser bem sincera pra você, tem umas coisas que eles fazem que nem pra mostrar que tem alguma consideração, sabe? Exatamente. Tipo, não vão sim, claro. Só finge que tá colocando. Porque a gente já tá ali num estado crítico, nervosa, prejudica o bebê ainda mais, mas eles poderiam falar, não, calma, a gente vai fazer o pulmãozinho do seu filho, vai ficar tranquila. Exatamente. Mas eles falam, não vou, sinceramente. Só tipo, não quero. Exatamente. E toda hora ela vinha fazer a eco, né? Ouvi o coraçãozinho, tava sempre tudo muito bem. Eu senti ela mexendo. Ela tava assim, 100%, normal. Assim. Era uma menina? Uma menina, Jade. E você descobriu quando que era uma menina? No 3º pro 4º mês. Tá. Você descobriu antes de você ir pro hospital. Eu já sabia. Bom, e daí lá eu fiquei, né? Não podendo fazer nada. Praticamente. A minha médica do particular que eu comentei, ela calhou de estar num congresso fora da cidade nesses dias. Essa que você pagou. Só que daí ela me mandou mensagem, eu conversei com ela, falou, não posso ir até aí, porque eu tô nesse congresso, mas pergunta pra ele do pessário também, porque daí nesse ponto eles já tinham me avisado que eu não poderia fazer cerclagem. Eles até falaram assim, olha, a gente pode tentar um ato heróico de te virar de perna pra cima, pra sua bolsa descer pra dentro, meio que entrar, e a gente tentar costurar, mas pode ser que fure ela de qualquer forma. Esse pode ser me mata, sabe? Porque se dá pra fazer, você sabe que o neném vai nascer prematuro? Não vai sobreviver? Não tinha jeito de qualquer forma. Tenta, pelo menos, bota de cabeça pra baixo, costura, faz alguma coisa. E, inclusive, isso é uma coisa, porque assim, ali na hora, a gente fica aéreo. A gente fica aflito, né? Cheio de dúvidas. E hoje, minha mãe, né, que foi a que ficou ali comigo de acompanhante que eu tinha que ter, e meu marido, que ficava à noite, eles falam, nós 3, né, a gente devia ter sido mais incisivo. A gente devia ter falado, beleza, faz, qual a chance de, se ela nascer agora, ela viver? Eles já tinham falado que era praticamente nula. Então, eles poderiam fazer o ato heróico que eles prometeram, né? Exatamente, mas eles também falavam que como o meu colo tava um papel, podia rasgar ele também. Mas tentar não custava nada, né? Exatamente. Você ia perder de alguma forma. Exatamente. E, assim, uma coisa que me marcou muito e que eu fiquei bem brava, assim, inclusive na hora, é que o médico do plantão falou assim pra mim, olha, depois que ele me analisou ali, né, viu a dilatação, falou assim, eu vou escrever lá no prontuário pra ninguém fazer toque em você. Porque isso vai estimular demais o trabalho de parto. Você já tá com uma dilatação que não era para estar. Vou colocar lá para te examinarem, né, para ver como é que tá, mas para não fazer o toque.
E uma das médicas mulheres que foram lá num dos plantões para me ver, chegou falando, não vou te fazer o toque. Quando eu vi, ela já tinha colocado um dedo. E dali a pouco, ela colocou 2. E daí eu fiquei sem reação. E não tem o que falar também, né? Porque ele só assim, minha filha médica aqui sou eu. Exatamente. A gente ainda toma uma dessas de vez em quando. Exatamente. Infelizmente. Mas pode prosseguir. Qual foi o outro passo que eles tomaram pra fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa por você? Eles não tomaram. Eles não fizeram nada por você? Tipo, não vamos te dar pelo menos um medicamento X pra você tentar segurar mais um pouco? Não. Eu não acredito. Você não tomou nenhum medicamento? Não. Fizeram nada por você? Não inibiram, tipo, suas contrações? Não fizeram a cama, tipo, muito alta pra você não voltar? Na verdade, assim, eles falavam pra mim que não tinha nada pra ser feito. A não Desculpa, ser... mas esse hospital é em Piracicaba? É Unimed. Em Piracicaba. Piracicaba. Eu pedia e tal. A única coisa que eles me deram alguma coisa na veia. As enfermeiras vinham perguntar se eu tava sentindo dor. Era a única coisa que elas me perguntavam. E a escala da dor. Só que eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Muito. Então, às vezes eu tava assim, me contorcendo assim, e ela vinha perguntar, de 0 a 5. Aí eu falava 1. Aí o Felipe virava pra mim e fazia assim, ué. Tava se contorcendo agora? Como assim? E daí eu falava, por quê? Eu falei pra ele, inclusive, eu falei assim, é porque tá doendo, mas tá suportável, não quero que ela fique preocupada, a enfermeira. Mas nem remédio pra não sentir a dor, você então, não... aí eles davam. Ah, tá. E só esse Pelo tipo de menos. remédio. Enquanto isso, a sua médica já voltou? Não. Ela, durante o período da minha internação, ela tava lá no congresso. Tá, mas perguntava sobre você. Isso, eu conversava com ela, assim, a todo momento. Entendi. Ela deu um apoio completo ali, pra mim, assim, nesse sentido, sabe? Tanto é que ela falou do pessário, falou, não dá pra fazer a cerclagem? Pergunte sobre o pessário. Sim, você chegou a perguntar? Eu perguntei, mas eles não me deram resposta. Olha, naquela semana no hospital, naqueles dias que eu fiquei no hospital, muitas coisas controversas aconteceram. Erro de prontuário. Eles chegaram pra mim com antibiótico e eu falei, o que você vai colocar aí na minha veia? Dela, é o antibiótico. Aí eu falei assim, que antibiótico? Eu não tô tomando antibiótico. Aí a enfermeira falou, aqui tá falando que você tá tomando desde ontem de manhã. Eu falei, não tô. Controverso. Você era a única grávida que tava naquele quarto? Tinha eu e mais uma. Que tava com uma pneumonia. Ah, tá. Mas um antibiótico para uma gestante poderia ser para uma gestante que estava com uma pneumonia, por exemplo. Verdade, faz sentido. Né? E depois ela foi conferir, realmente não era pra mim. Sim. E outra coisa que eu tomei foi a injeção na barriga, porque eu tava muito tempo deitada. Sim. Então, pra não dar trombose. Foi só isso. Você nesse tempo do seu período que você ficou no hospital, você descobriu mais alguma coisa? Você tem uma pré-eclâmpsia? Não, nadinha. Você não tinha nada? Nada. Saúde é só a gestação que não tava... Exatamente. E aí, sua filha veio nascer? Aí quando foi, acho que de domingo pra segunda, já não sei mais questão de data direito, mas foi no dia 27 de maio. Então é só ir lá procurar no calendário do ano passado. E você tava com alguém com você de acompanhante no quarto? Sim. Nessa hora? Era à noite, eu tava com o meu marido. Sim. E tava com essa outra gestante. E a gente tava super conversando, tava o namorado dela lá, o pai dela, e a gente conversando. E eu comecei a sentir as dores da contração. E daí eu apertava assim a mão dele, né? E daí ele começou a perceber que estava muito ritmado. Bom, Tami, o papo tá bom, mas agora eu vou dar um recadinho dos nossos patrocinadores. Se você, assim como eu, tem o sonho de ter o seu próprio podcast, esse estúdio aqui que vocês estão vendo, está disponível para locação nesse número que está aparecendo aqui embaixo. E se você tem o sonho de também vir visitar o podcast, para você ver como que ele saber das informações que você precisa saber sobre o seu próprio podcast, por exemplo, você pode vir até o estúdio Pod House, aqui no centro de Peruíbe, e fica no espaço Sunway. Você estava no hospital já com contração, na hora de
De contração de parto mesmo, né? Já tava, De já parto. tava ritmada. Exatamente. Sim. Tava ritmada, cada vez mais com espaço curto e cada vez mais dolorosa. E daí, o Felipe, meu marido, ele foi avisar a enfermeira que eu tava, né, com essas contrações ritmadas, que provavelmente eu tava entrando em trabalho de parto. E daí, logo, eles tiraram a acompanhante do quarto. Sim. Aí eu falei, bom, é agora. Vai rolar. Mas não ia ser ali no quarto, né? Então, eu fiquei muito perdida, porque eles não deram sinal que iam me levar para outro lugar. E é muito rápido o parto, né? Prematuro. Isso foi no dia 26, umas 7 horas da noite, que começou mesmo forte. Aí elas já vieram, já colocaram roupa, aquelas aventalzinho lá. Só que me deixaram lá no quarto, até a hora de realmente nascer, digamos assim. Só que eu não sabia. Não tava entendendo se ia ser ali, se não... Até então, eu achei que ia ser ali, pra ser bem sincera. Tá. E daí começou muito, muito forte. Enfim, toda a questão de contração, eu senti tudo. Você tava já com quantas semanas? 22. Ah, desde daquele dia você ainda tava com 22. Tava, Porque eu fiz o 22 semanas na sexta-feira que eu fui fazer o exame. Ah, no mesmo lugar que você já estava. Então eu tava com 22 semanas e 3 dias. 3 dias, né? Uhum. Exatamente. Sim. E daí, enfim, toda dor de parto eu senti. De qualquer, como se fosse qualquer... Começo, meio e fim. Exatamente. Tanto é que eu até vomitei de dor. Mas sabe também, dizem, né? Eu não tive um parto normal dos meus filhos que nasceram bem. Uhum. Mas dizem que o parto prematuro, ele dói muito mais do que o parto normal. Sério? Porque não tem nada descolado ali. Faz sentido. Entendeu? Você vai não ter tá um parto. Pronto. Não tá pronto. Seu corpo não tá preparado para aquele parto. Então, ele dói muito mais do que um parto... Faz todo sentido. Não tinha parado pra pensar. E a minha filha, ela tava sentada. Nossa. Ela tava pélvica, justamente porque ela ainda não tinha virado. Mas como que você vai ter um parto normal com uma criança sentada? E eu tive. Pode continuar. E, enfim, e daí comecei ali com as contrações, eles me deixaram lá no quarto até a bolsa estourar. Ela já tava com quantos de quilos, você sabe? Ela nasceu com 500 gramas. Bem pequenininha. 500 gramas. Sim. O tamanho eu não me lembro, mas eu memorizei as 500 gramas. Sim. E daí, enfim, daí elas me deixaram lá. Nesse momento, assim, eu tava com muita dor, mas eu tava quietinha. Tava assim, lembrando de tudo que eu já tinha assistido, de melhorador, sabe? Não funciona. Que era pra ser usado no momento certo, mas eu usei todas as técnicas que eu tinha na cabeça ali. Até porque pra você também não focar só na dor, né? Porque se você já tá focada na dor, focada poxa, minha filha tem 22 semanas. E assim, você estar em trabalho de parto, que era uma coisa que eu sempre... eu nunca... Não tava no meu momento de me ver mãe, mas eu sempre quis um parto normal. Sim. Então, isso eu sempre sonhei. E eu estar ali me vendo no parto normal, que eu sempre tinha idealizado, porém, sabendo o fim que aquilo levaria, foi assim... Você tinha alguma esperança de que se ela nascesse, ela ia pro UTI? Tinha. Ia ficar lá no UTI? Tinha, porque durante o período que eu fiquei internada, eu pesquisei. E eu vi que tinha caso não sei onde, caso tem não sei uns, né? Tem. Quando eu pari também, nasceu de 25 semanas, as pessoas falavam pra mim, mas é mais comum do que você imagina. Nascer, sobreviver, ficar... Falei, tudo bem, vamos ficar nessa esperança. Exato. Então, sempre tem, né? A gente tem que ter um fio ali de esperança, mas eu sou, ao mesmo tempo, uma pessoa muito prática. Eu sou extremamente prática e realista. Então, no fundo, eu sabia, porque o médico tinha chamado o Felipe de lado, meu marido de lado, e falado, olha, a chance é muito pequena. A gente teria que entubar ela e a gente não tem um tubo para colocar nela. Eles não tinham UTI neonatal? Tem, mas do tamanho que precisava, não. Então, não tinha. Esse hospital que você ficou, ele tem maternidade? Tem. Ele tem a UTI neonatal? Ele tem tudo certinho? Sim. Então, minha filha, o que eles estão fazendo? Que eles não colocaram um tubo no tamanho de uma criança que precisa de 22 semanas? Não colocaram. Eles falaram claramente isso. O que a gente tem, o aparelho que a gente tem para entubar, não dá nela. A gente não vai nem tentar.
Mas que UTI neonatal é essa? Que o neonatal de neonatal Eu não questionei, porque, enfim, não entendia sobre nenhum aparelho. Eu só pensei, bom, o prematuro deles deve ser a partir de 30 semanas, então... Nossa, gente, não faz sentido nenhum. Não. Tá. Então, eu já tava esperando. E daí, no momento lá no quarto ainda, me contorcendo de dor, eu deitei assim, de lado. E foi no momento que eu deitei de lado que minha bolsa estourou. Aí eu fiquei super assustada. Você sentiu a bolsa estourar? Senti. E foi muito bizarro, porque parece realmente uma bexiga que estoura de água. Bizarro. E tinha muita água. E seu marido estava junto? Tava. Ele ficou 100% do tempo comigo. E é muito engraçado, porque ele odeia coisa de cirurgia, coisa de... Ele sempre brincava que ele não ia ver meu parto. Ele sempre brincava com essas coisas porque ele realmente não gosta. Sim. E ele ficou ali. 100% do tempo e não titubeou, assim. Em momento nenhum. Uhum. E daí, quando estourou minha bolsa, eu assustei demais. Eu não tava esperando. E tinha muita água. Muito. Eu não achava que era tanta água assim. Sim. Aí eu assustei. Daí ele saiu correndo chamar a enfermeira. Aí elas me colocaram na posição ginecológica. E eu só lembro que eu ficava perguntando assim, o que eu faço? O que eu faço? Porque eu não sabia se era pra eu empurrar, se não era, se era pra ser ali. Exatamente. Porque até então eu não tava com vontade de empurrar. Não tava. Daí elas falaram assim pra mim, não, você não faz nada. Você só vai ouvir seu corpo. Faz o que seu corpo estiver mandando. Aí... Daí foi nesse momento que eles trouxeram outra maca pra me levar pra sala de parto. Aí desse momento pra sala de parto foi um momento terrível, porque aí eu tava no ápice da dor. Eu não conseguia relar o pé no chão, eu tava assim. Eles fizeram você ir de a pé? Não, mas assim, pra descer de uma maca pra ir pra outra. Pra ir pra outra. Não, porque tem uns ainda que eles fazem você ir de a pé. Nem de cadeira de roda você não vai. Eu acredito que eu não fui de cadeira de rodas. Mas era perto, não? Era perto, mas eu fui de a pé. Tipo, eu tava parindo uma criança prematura. Como que vai de a pé? Imagina. Entendeu? Tem muita coisa complicada, né, nesses meios. Mas, enfim. Mas não, a gente pegou até elevador, assim. Ah, tá. Mas não era perto, era longe. Mas eu digo assim, foi bem desesperador, porque parecia muito uma cena de filme. Eu ali, com medo, claro, morta de dor. Aí ali eu já tava sem consciência nenhuma, assim. Eu tava no instinto puro. Instinto puro. Se aparecesse um leão na minha frente, eu brigaria com o leão, assim, no dente. Eu tava em instinto puro. E elas me colocaram na maca, eu de barriga pra cima, me contorcendo, só vendo, assim, as luzes do hospital passando enquanto elas corriam. Aquela maca dura, cada tranco que dava, eu chorava. E o Felipe? E eu tentando olhar pra ver se ele tava vindo junto, e ele tava. Daí, quando chegou na sala de parto... Deu tempo dele tá junto no parto? Então, deu. Na hora que eu cheguei na sala de parto, eu olhei pro lado, a enfermeira tava colocando toquinha nele. Ah, tá. E depois ele me contou que ela falou assim pra ele, normalmente a gente troca a roupa, tira o sapato, mas não vai dar tempo, vai lá. Ah, tá. É por isso que eu perguntei, porque geralmente eles têm que colocar todo um aparato no pai. Eu nem sei o que... Eu lembro que ele tava de máscara e com touca. O resto eu não lembro se eles botaram por cima, alguma coisa. Acho que sim. Mas daí ele me contou isso. E daí que ele ficou ali do meu lado. Aí já veio o médico. E daí eu fiz 2 forças. Bastaram. Então foi a primeira, que como ela tava sentada, saiu, né? A primeira parte, acho que talvez até a cintura, não sei. E daí sim, ali eu senti vontade de fazer força mesmo. Ali já tava nesse ponto. Sim. Aí o médico falou... Acho que mais uma já vai. E daí, mais uma foi. Só que, na verdade, a parte mais dolorida foi tirar a placenta. Porque eu te falei, não tava madura ainda pra tirar. Nossa, esse doeu. Isso a mulher que vai ter um parto normal não sabe o que é sentir dor. Isso doeu. Eles te deram uma injeção na coxa? Não. Não te deram injeção na coxa? Por quê? Não, na minha vez, eles me deram uma injeção na coxa por conta do risco de ter hemorragia. Sério? O parto ser muito prematuro, e aí a placenta tem que ser descolada, a força, aí eles deram uma injeção pra não ter hemorragia. Entendi, não. Não, mas eles me deixaram em observação. Sim. Provavelmente, Pode né? ser. Mas ele fazia, né, a força, assim, empurrava ela pra baixo. Nossa, nossa, foi uma dor terrível. Terrível, Você teve algum corte, alguma coisa? Não. Nada? Não tive. E daí, é importante pontuar que
A Jade, minha filha, nasceu viva. Nasceu bem, nasceu viva. Sim. É porque o probleminha dela não era com ela, né? Exato. E o médico virou, chamou o Felipe de canto. Ela estava ali no bercinho de maternidade. E ele falou, ó, a gente vai esperar ela parar de respirar. Mas que absurdo é esse, minha filha? Simplesmente. Eles nem chegaram pra você e falaram, a gente vai tentar salvar a vida da sua filha? Não. Eles falaram, ó, ela é muito prematura mesmo, ela é muito pequenininha, e daí o procedimento será... Isso faz quanto tempo? Foi em maio do ano passado. Nossa, e no tempo que a gente tá hoje, um hospital como a Unimed, que eu também tratei os meus filhos na Unimed, é muito... Eu não sei, eu não quero nem falar muito pra não falar mal do hospital e dos médicos, mas a gente fica perplexo do médico falar, pai, vamos esperar a tua filha parar de respirar. Isso não existe. Sim. O mínimo que o pai quer ouvir, pai, a gente vai tentar salvar a vida da sua filha, por mais prematura que ela seja. Exatamente. Tentar. É o mínimo. Eu não sei se ele quis, se era o perfil desse médico ser mais realista. Por um lado, eles são mais agressivos, né? Falando verbalmente, por conta da gente já tomar a real e não ficar sofrendo. Só que eu acho que o ponto maior nem é esse, sabe? Eu acho que o ponto maior é justamente ter algo a se fazer. E ser humano também, né? Porque, você tá numa situação ali que é um pai e uma mãe... E uma vida. Viagem, uma vida de uma criança. Por mais prematura que você... É óbvio, você não é leiga. Você sabe que você está tendo um parto prematuro. Uhum. Mas, poxa, eu tô com uma equipe que minha filha vai nascer. Eu vou ter um mínimo de esforço dela ir para uma UTI, dela ser entubada. Exatamente. É o que a gente espera, na verdade. Exatamente. Né? E assim... Tem tecnologias, tem avanços, tem carro que anda sozinho. Ano passado. Uhum. Tem carro que anda sozinho, tem foguete dando ré. Por que não tem os estudos em cima de casos, não só da IC, mas de tantos casos que existem, que são irreversíveis? Sabe? E isso que eu acho muito absurdo. Simplesmente se conformar. Esse conformismo de não ter o que fazer. Mas eu vou te falar que semana passada eu fiz uma live com uma mulher que ela teve gêmeos e ela mora nos Estados Unidos e a cerclagem definitiva dela foi feita lá, o tratamento com os filhos gêmeos dela foi feito lá. Ela perdeu também com a insuficiência, mas é um país de primeiro mundo. Entendeu? Eles estavam prontos para aquela criança. Uhum. Vai nascer 2 gêmeos, um é menor do que o outro, é mais prematuro do que o outro. A gente vai salvar a vida desse menino, tanto que eles viveram bastante tempo ainda, entendeu? E aí você vem pro Brasil, claro, é o Brasil, é outra realidade. Mas você ouvir de um médico, vamos só esperar a tua filha parar de respirar? Fica aqui do lado dela. Gente, é um pai que acabou de virar pai e que... Sim, exatamente. Eu acho muito desumano. Mas é. E depois disso, eles me levaram para a sala de recuperação. E daí eu sentia muita dor do útero voltando. Uhum. Nossa, terrível. Eu tomei 2 tramal na veia e não passava dor. Você sangrou muito? Não foi muito. Não foi muito. Claro, né, teve ali quantidade, ok, sim, mas não foi muito, não. Tá. E daí ela viveu por 3 horas. Então foram 3 horas ali, ela sofrendo, esperando morrer. Sofrendo 3 horas de uma coisa que eles podiam, pelo menos, ter tentado, né? Porque, poxa, ela ficou 3 horas e se tivesse sido entubada, conseguiria ficar um pouco mais. Ou se tivessem dado aquele remédio do pulmão. Amadurecido um pouco, né? Talvez. Poderia não funcionar? Poderia, mas a gente teria tentado de tudo, né? Depois que você passou por isso, vocês pensaram em fazer alguma coisa contra o hospital? Então, a gente pensou no sentido da confusão que teve, de vir, de não vir, de não sei o quê. Mas aí a gente largou a mão. A gente estava sofrendo tanto com o luto, com tudo que aconteceu, tentando recomeçar a vida, que a gente falou, não, vamos virar essa página, vamos deixar pra lá, vamos só entender o que aconteceu. Sim. E talvez seja mais sofrimento ainda entrar nessa briga. Tá, mas enfim, você pariu, você estava já na recuperação, e qual foi o segmento? Como seguiu isso? Nessa hora, nossos pais já estavam no hospital, né? Que quando eu entrei em trabalho de parto, a gente avisou eles. Sim.
E daí eu virei pro Felipe e falei, não precisa mais ficar aqui, pode ir lá, ficar com seu pai, avisar nossos pais. Sim. Agora eu vou ficar aqui, né, na recuperação. Não tem o que fazer. E daí foi isso que ele fez, ele foi lá, enfim, dar a notícia e ficou por lá. Porque também eu não podia voltar ainda pro quarto, porque eles estavam limpando por conta da bolsa e tudo mais. Sim. E eu fiquei, nossa, muito tempo lá. Então, assim, eu comecei em trabalho de parto 7h pouca da noite e fui pra sala de recuperação 4 da manhã. Então, tudo isso aconteceu nesse período. Sim. E eu fui pro quarto, acho que já era umas 8 da manhã. Então, fiquei bastante tempo. E daí a enfermeira veio e perguntou pra mim se eu queria ver ela, ver a bebê. E eu falei que sim. E daí ela falou, tá, então vamos só terminar lá os procedimentos que a gente tá fazendo e eu trago ela pra você. E ela fez isso, só que eu ainda tava muito anestesiada, né? Eu não conseguia expressar reação, sentimento dopada, claro. nenhum. E outro estava em estado de choque? Exatamente, em transe. Então, eu só fiquei ali carregando ela, conversei um pouco ali com ela, devolvi ela pra enfermeira e foi ali a última vez. Caramba. E daí perguntaram se queriam fazer biópsia, enfim, né? Daí a gente falou que não. E daí eu fui pro quarto, só que daí acontece um outro processo que eu acho também muito errado, não sei como poderia melhorar isso, mas eu não concordo. Sim. Que o Felipe, o pai da criança, tinha acabado de passar por toda essa situação traumática. Sim. De me ver ali, de ver a filha dele nascer, ver a filha dele ser deixada. E teve que ir no cartório, no primeiro horário do dia, fazer certidão de nascimento dela, porque ela nasceu viva, fazer um CPF para ela. Sim. E depois, diretamente dali, fazer uma certidão de óbito. Sim. E ir atrás de coisa de funerária, enfim. Que a gente optou pela cremação, por uma opção nossa. Mas tinha que ser o Felipe? Não podia ser outra pessoa para fazer isso? Eu acho que tinha que ser ele. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tinha que ser ele. Entendi. E aí ele fez todo esse processo. Foi ele e o pai dele. E eu sei que o nosso papo é sobre nós, mulheres e tudo mais, mas e como que foi para ele? Como que tá sendo, né? Porque foi muito recente. Sim, exatamente. Na verdade, uma coisa que eu até queria deixar uma mensagem, né? Quando acontece esse tipo de coisa, e eu super entendo porque as pessoas falam pro marido, né? Você tem que ser forte por ela. Você tem que ser forte pela mãe. E eu não acho isso justo, pelo menos pelo que eu vivi. Sim. Ele sofreu tanto quanto eu. Claro que eu senti dores físicas. Sim. Claro que eu sentia ela crescendo dentro de mim. Mas ele amava ela tanto quanto eu. Ele desejava ela se bobear mais do que eu. Sim. Era o sonho da vida dele. Ele estava, assim, realizadíssimo com o fato de ter uma filha. Quantos anos ele tem? 29. Novo. E então, quando tudo aconteceu, foi extremamente traumático. Foi arrancado dele esse sonho. Então, ele que sempre teve um processo ali de administração de depressão e ansiedade e tudo mais, quando descobriu que seria pai, mudou. A vida dele tomou um rumo, digamos assim. Foi a cura dele. Teve, assim, um propósito. Sim. E quando isso foi arrancado, o propósito foi arrancado junto. Nossa. Então, aí que tá o grande problema da falta de conscientização sobre esse problema. Porque é uma coisa que não é assim, é uma doença, não sei. Não. Não é uma doença, né? Pode ser evitado. Sim, quando falam pra mim também, você tem aquela doença, né? Eu falo, não tenho doença, graças a Deus. Eu tenho uma patologia, eu tenho uma condição, uma fragilidade, que é uma coisa, como você falou, pode ser evitado. Se fosse uma doença, talvez não poderia. Uhum. Mas não, gente, é uma coisa que pode ser evitado. E é evitado, pra gente ter ideia, da forma mais, perdão da palavra, mais babaca que existe nesse mundo, que é uma linha e uma agulha. Uhum. Mais nada. Mais simples possível. E quando não é com o pessário só, né? Porque tem muitas mulheres que vencem só com o pessário. E como que foi pra você essa volta pra casa? Porque você falou, acho que pra mim no áudio, que você... quase que implorou pra tua médica te dar alta. Sim. Mas como que você falou assim, não, agora eu quero ir pra casa, eu preciso da minha casa. Como
que foi essa volta pra você? Eu não praticamente implorei, eu implorei. Você tinha feito já algum enxoval, alguma coisa? Eu tinha algumas coisas. Eu não tinha eu feito, mas como eu tinha feito um chá de bebê, então tinha bastante coisa. E como que foi essa volta pra casa pra você chegar em casa? Então, até então, no hospital, eu tava já mais de 24 horas sem dormir, sem comer. Porque eu não consegui, simplesmente. Eu só tava ali, robozinho, no automático. E falando normalmente com as pessoas. Contei pra minha mãe tudo aqui que eu tô contando pra você. Tudo assim. Aí, quando a minha médica chegou, eu falei assim, olha, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu tô ótima fisicamente. Não tô com sangramento, não tô com dor. Ela apertou assim, né, pra ver. Sim. Tô super de boa. Eu só preciso da minha casa, porque não faz mais sentido eu estar aqui. Aí, fui pra casa, ela falou, vou ver o que eu consigo fazer. Aí ela conseguiu me dar alta, fui pra casa. Na hora que eu cheguei em casa, aí desabei. Que daí só tava eu, com o Felipe, com o meu marido. E eu fui, ele falou, vai tomar um banho, né? Porque, pensa, eu fiquei todos os dias no hospital, tomando banho de maca, sem lavar o cabelo, sem lavar arroz direito. Voltando um pouquinho, nessa volta sua pro quarto, que você foi fazer a recuperação, você ficou com alguém no quarto? Tinha alguém de acompanhante? Não. E ninguém? Não. Era só você? Só eu. Eu e minha mãe. Sim, mas não tinha mais ninguém no quarto? Não. Aquela gestante já tinha... Tava no quarto do lado, eu fui lá falar tchau pra ela. Ah, entendi. Fui. Depois, quando o bebezinho dela nasceu, eu mandei flores, uma cesta pra ela. É porque, geralmente, infelizmente acontece isso, eu tava vendo alguma coisa por cima sobre alguma lei, que quando a mãe ela tem o parto prematuro, geralmente, eles colocam num quarto que tem gestantes. Eu já vi. E isso acaba com... Gente que ganhou o bebê. E aí a mãe tá ali amamentando e você tá ali olhando pro teto, né? Sim. O que aconteceu, que não é nem próximo disso, eu ouvi choro de neném. Aí pegou bastante. Doido, né? Infelizmente. E as pessoas acham que a gente vai levar super de boa. Isso, né? Uhum. Enfim. Mas, e aí seu desespero em casa foi como? Que você se pegou e falou, meu Deus, agora eu vou surtar. Surtei. Foi quando eu entrei no meu quarto. Daí eu entrei no meu quarto, fiquei assim parado lá da cama, pensando, o que eu faço agora? Saí daqui com uma barriga, com meu bebê, voltei vazia. Aí eu fui tomar banho. E vazia literalmente, né? Que a gente sente, né? Literalmente. A gente sente a barriga mole, exatamente. Sente que tá faltando alguma coisa. E foi essa questão que me pegou demais, assim, no banho, quando eu tava ali tomando banho, eu pegava, assim, sentia a minha barriga vazia. É muito... Isso foi, assim, devastador. E a pessoa acha que... As pessoas acham que não é uma coisa física, mas é completamente. Você sente um pedaço faltando. Parece que você tá sem um órgão até, exatamente. Né? Você fala, meu Deus, tá faltando alguma coisa aqui em mim. Exatamente. Um vácuo. É. E aí você tava com a sua família nesse momento? Eu tava só com o Felipe. Eu queria ficar sozinha, né? Sim. Sozinha eu e ele, assim, Sim. digamos. Então, eu precisava desse tempo pra mim, depois de tanta gente no hospital, atenção, né? Não sei, eu precisava apagar. E foi o que eu fiz, que eu tomei remédio pra apagar. Tomei remédio pra dormir, capotar e só acordar no dia seguinte. Ah, tá. Não foi uma tentativa de suicídio. Não. Mas não por falta de vontade. Não, sim. Mas queria, assim... desligar. Se pudesse tirar assim da tomada. E o Felipe fez a mesma coisa. Tomou remédio pra dormir. E assim, claro que o pai e a mãe é importante nesse momento, a gente sente mais, mas e os avós? Como que ficou? Foi muito difícil. É a primeira neta? Sim. Tanto de você quanto deles? Sim. Você teve esse tempo pra conversar com a sua mãe, pra saber o que ela tava sentindo? Não, porque eu não sou uma pessoa aberta de troca, assim, sabe? Eu não costumo expor meus sentimentos, sabe? Sim, principalmente em casa. É meu perfil. Sim. Mas, quando eles foram me ver, quando eu tava lá no hospital, na sala de recuperação, subiu um por um pra me ver. Então, esse foi o momento, nosso. E o segundo momento foi no velório, que foi quando a gente fez só nós e nossos pais. Você ainda teve força de fazer um velório? Sim. Eu queria memorizar o rosto dela, eu não tirei foto, eu não tenho foto, então eu queria memorizar. E eu sabia que os nossos pais, eles não falaram isso pra nós, né? Mas eu sentia que eles queriam ver também. Ah, sim. Conhecer. Sim, com certeza. Né? Então, assim, a gente optou por não enterrar, a gente optou pela cremação por crenças nossas mesmo. Mas fizemos um velorinho ali,
só pra gente. família. Só pra gente. 4, 6 pessoas. E daí ali também todo mundo, né, desabou, enfim, foi terrível, mas foi um momento que por exemplo, o Felipe não gosta disso. Pra ele é péssimo, ele falou que ele não queria ter tido essa última imagem dela, Sim. porque ele tinha visto ela viva. Agora, pra mim, não. Pra mim, já fazia muito sentido ver ela ali. Eu queria ficar até o último segundo, sabe? Então, cada pessoa lida de uma forma. Sim. E, assim, essa condição e essa falta de conscientização, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Não é só com a gente, nosso bebê. Sim. É com todo mundo que convive com a gente. Também não é fácil, porque, como eu contei quando foi a minha vez, eu contava e as pessoas achavam que era super fácil. Você vai superar, daqui a pouco você tem outro. Nossa, isso daí eu fico doida. Não, o daqui a pouco você vai ter outro é o que mais me pega, sabe? Me pegava, né? Porque não é substituível. Eu até contei aqui no primeiro episódio que teve que eu achei que eu superei. Até alguns meses atrás, não vou sofrer por causa de perda de bebê mais, mas eu não superei. Até hoje eu tenho que passar um tratamento psicológico para superar a perda da minha filha. Porque eu tenho os meus filhos, eles me abraçam, eles me beijam, mas nunca vai ser igual. É outro filho. Eu até falo isso para você, porque você vai ter outros filhos, mas não vai ser igual. Então você tem que aproveitar esse momento que você tá no luto ainda, cuidar muito bem da sua cabeça, curar toda essa dor, tanto você quanto o Felipe, porque você vai ter que ter amor para dar pro seu outro filho, e é muito difícil. Claro que a gente tem todo o amor do mundo pros nossos filhos, mas é muito difícil você esquecer ou você ficar bem para você cuidar da outra criança que você tá ali, entendeu? Sim. Então hoje eu faço todo o tratamento também para mim ficar bem, para deixar os meus filhos bem e falar, não, tá tudo bem comigo. E não fazer uma coisa ruim, entendeu? Sim. E aí você fala assim, tem pessoas, na verdade, que falam assim, nossa, mas você fala assim, egoísmo seu, porque você tem 2 crianças e você ainda pensa nisso. É todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Todos é os constante, dias. você fala, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. Não, mas você não pode fazer isso, você tem 2 crianças. Não, mas vocês não estão entendendo. Vocês têm que fazer um tratamento hardcore de psicológico nessa fase que você tá, que foi a fase que eu não fiz nada. Entendeu? Essa fase do velório, dos ciclos, né, que a psicóloga fala. A perda, você ter o seu luto, o seu momento, o velório e o enterro, ou a cremação. Eu não fiz esse ciclo, eu não tive esse encerramento. Então hoje pra mim é mais difícil. Entendeu? Então você teve, já é pra você já um pouco mais fácil, né? Se você pode dizer isso, mas não é fácil. Então você tem que, tanto você quanto o seu marido... E sem contar todos os traumas que foram ocorrendo durante o caminho, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei de hospital, nunca liguei de nada. Agora, o meu cunhado, enfim, ficou lá internado, eu fui visitar ele, o cheiro do hospital me deu pavor. E o barulho, é que você não chama. Eu ia falar, o pipi. Naquele pipipi, minha filha, ele entra na minha cabeça. E você tem vontade de tentar novamente? Como que tá esse andamento pra vocês, assim, na cabeça, né? Não Sim. em prosseguir agora. Mas você tem vontade de tentar novamente? Daqui quanto tempo? Tenho. Nós temos vontade. Até porque eu sinto, depois de tudo, despertou a questão de maternidade em mim. Vira uma missão. Exatamente. E assim, eu quero sempre passar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Sim. Então eu falo assim, eu não acredito mais. Antes eu sempre falava, tudo acontece por um motivo, tudo mais. Eu não acho justo mais esse tipo de pensamento, porque envolve terceiros, por exemplo, os avós e tudo mais. Não acho justo. Mas, já que aconteceu, eu quero encontrar um propósito nisso. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu vivo compartilhando coisas sobre isso. Eu trabalho com marketing médico. Eu atendo vários ginecologistas e sempre que eu posso, eu coloco lá um conteúdinho disso. Sim. Pra disseminar. Então... Já é muito, sabia? O que você tá fazendo já é bastante. E assim, se você pudesse mudar alguma coisa do passado, você teria mudado alguma coisa? Feito alguma coisa? Porque eu me questionei muito. Poxa, eu poderia ter feito alguma coisa. Mas
acabou que eu não fiz. Porque se eu tivesse, talvez, ido pra UTI direto, você tem essa... Sempre a gente tem. O que você muda? Sempre, porque uma coisa do luto nosso é a culpa, né? Então, uma que eu até comentei é justamente de não ter batido o pé em vários momentos. Sim. De ter falado, não, a gente vai fazer sim, me dá um termo que eu assino esse termo de responsabilidade. Sim, também. É que você não ia pensar isso também na hora, né? Não. Mas eu mudaria isso. Como seria o final? Se mudaria o final? Não sei. Mas eu teria tentado. Sim. E para finalizar, Tami, deixa um recadinho assim que você acha que as mulheres precisam ouvir ou algum conselho que você acha que você... Cara, eu preciso deixar esse conselho para não passarem o que eu passei. Uhum. Esses seriam vários, mas... primeiro, pesquisa muito sobre tudo. Não é para ficar doida. Sim. Mas pesquisa o máximo. Sempre passe por um médico que vocês têm muita confiança. E sempre pergunta. Faça todos os exames que pode ser feito. E sempre fica muito atento aos sinais que seu corpo dá. Ótimo. Porque seu corpo é muito inteligente. Ele não dá ponto sem nó. Sim. Então, tá sentindo alguma coisinha? É exagero. Dane-se, vai no hospital. Vai ver o que é. Perceba as recorrências. E quando for preciso, luta pelo que você precisa lutar. Não tem medo, faz o que precisa ser feito para, enfim, conseguir salvar, quem sabe, uma vida. Sim. Ótimo, gente. Esse bate-papo ficou perfeito. Todas as informações que vocês precisam saber sobre a insuficiência, vocês vão encontrar aqui. Claro que o final dela não foi um final feliz, mas eu tenho certeza que ela vai voltar aqui quando ela já estiver com o positivo dela e estiver com o bebezinho dela, arco-íris, no colo. E é isso. Fiquem com o próximo episódio. Não. Fiquem com o próximo episódio. E é isso. Até o próximo episódio do Pode Conscientizar.